Olá, queridos, que especial, juntos aqui para mais um tempo do nosso estudo de GDC dessa semana. E eu quero começar com o devocional, que está lá em 1 Samuel 12, 22, hoje dia 18 de agosto. Promessa de amor fiel. O texto diz o seguinte: por causa do seu grande nome, o Senhor não o sujeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-la o seu próprio povo. Essa é uma linda declaração que expressa a fidelidade inabalável de Deus ao seu povo. E apesar das escolhas erradas, daquele povo, Deus permanece comprometido com a sua aliança e os seus propósitos. As suas ações, as ações de Deus, elas não são baseadas apenas nos méritos humanos, mas no seu zelo, a grandeza do seu próprio nome. Ele deseja ser conhecido como um Deus justo e bom que cuida de seu povo. E é dessa forma que ele se revela. E essa conclusão do texto que nós lemos, ela é incrível, Porque ele valoriza o relacionamento. Sermos amigos de Deus é algo precioso para ele, é o que ele deseja. Foi para isso que eu e você fomos criados, para um relacionamento com ele. E aqui diz que esse relacionamento custou muito caro para Deus, custou a vida do seu único filho, mas que ele estaria disposto a fazer tudo de novo se fosse necessário. Isso é muito forte, isso tem que mexer com o meu e com o teu coração. E a pergunta aqui no final é: que resposta você deseja dar a esse tão grande amor? Amém? Nosso estudo dessa semana, nós vamos começar as cartas, do apóstolo Paulo sobre o discípulo de Jesus. Mas antes de entrar no tema dessa semana, eu quero lembrar você da nossa Conferência Farol. Para você não pode ficar de fora, é o encontro da família, é o encontro de alinhamento, de comunhão, de adoração e de envio para junto vivermos esse ano profético, de colher e desfrutar. Então não fica de fora, acessa aí a Conferência Farol 2025, vamos juntos viver mais esse tempo especial em família. Agora sim, o estudo dessa semana fala do discípulo de Jesus rende-se a Deus. Romanos 12:1 fala: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Você já parou para perceber que muitas das orações cantadas, dos louvores, dos momentos coletivos que nós temos no próprio GDC, muitas vezes nós estamos afirmando que nós queremos entregar tudo para Jesus, que tudo é dele, tudo é por ele, que nós estamos perdendo todas as coisas por amor, mas que talvez, em muitos momentos, isso não seja ser algo tão convicto em nossas vidas, naquilo que eu e você vivemos. Será que nós realmente estamos vivendo essa entrega diária do nosso ser, do nosso eu? Sabe, o Brasil tem sim uma maioria cristã, porém, o que nós vemos é uma vivência de um cristianismo, ele é muito raso, Não há essa entrega completa, há uma certa confusão até nos corações, e nós precisamos buscar entender quais são as raízes desse distanciamento, dessa falta de entrega, desse comprometimento. E nesse estudo nós vamos ver então que discípulos que estão rendidos a Deus, eles vivem uma fé ativa e frutífera. Para sermos então um discípulo de Jesus rendido a Deus, nós primeiro precisamos acreditar que Deus tem o melhor para mim. Romanos 12:1, como a gente leu. Para ser então um discípulo de Jesus rendido a Deus, primeiro ponto, acredite que Deus tem o melhor para você. O autor do livro que nos inspira aqui, pastor Chip Ingram, ele escreve: minha visão de Deus era tão distorcida que achava que render-me a Ele significava o fim das coisas que eu mais amava. Talvez seja uma afirmação que faça sentido para você também. E um dos obstáculos para essa entrega completa para Deus fala sim sobre acreditar que Ele é realmente e verdadeiramente bom. Sabe, muitas vezes nós temos essa visão distorcida, nós não conseguimos ver esse nosso Deus como um bom pai, como alguém que tem o melhor para nós. Essa palavra em Romanos 12:1 fala
sobre uma entrega completa, ela está falando aqui sobre confiar no agir de Deus. A confiança que eu tenho naquilo que Ele tem para a minha vida. Eu preciso entender, eu preciso reconhecer, eu preciso me submeter à verdade de que Deus está sempre do meu lado. Eu jogo no mesmo time dele, não existe um distanciamento, não existe uma separação. Na verdade, existe um desejo desse relacionamento e esse relacionamento não há reservas. Eu posso me entregar. E saber que Ele tem prazer em me ver crescendo, me desenvolvendo. Então, aqui nós estamos falando sobre crer que Ele tem o melhor para mim, é confiar nesse Deus. Uma pergunta para você: você percebe alguma área da sua vida em que talvez a visão que você tem de Deus ainda está atrapalhando esse seu crescimento? Segundo ponto, para sermos um discípulo rendido a Deus, você precisa se lembrar de que foi Ele que nos amou primeiro. Romanos 5,10 fala: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Pode ser que durante essa jornada com Jesus, nós tenhamos em algum momento nos afastado, nos decepcionado talvez, gerado uma expectativa errada por alguma resposta e acreditamos que não tem mais como voltar a andar próximos desse Deus. Ou talvez a gente acredite que nunca de fato estivemos tão perto assim desse Deus e a gente acaba duvidando da própria graça que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. A grande verdade é que não existe nada que eu e você possamos fazer para derrubar a ponte que Ele construiu para nos reconectar com o seu amor. Não existe nenhuma mancha que eu e você possamos gerar em nossa vida, em nossa alma, que o sangue de Jesus não possa limpar. A cruz de Jesus nos deu acesso à presença desse bom Deus. Não existem dúvidas, de que o pecado realmente ele gera distorções e ele traz as consequências, então, dessa vida ou dessa visão distorcida que eu e você temos muitas vezes. Mas precisamos lembrar que esse Deus, ele está sempre assim, de braços abertos para receber a mim e a você. Não importa aonde estamos, não importa o que eu e você fizemos, ele está sempre pronto para nos perdoar e nos redimir. Uma pergunta para você: você consegue entender o tamanho do amor de Deus por você? E por fim, para que sejamos um discípulo de Jesus rendido a esse Deus, nós precisamos entender que Jesus quer o nosso coração. Gênesis, capítulo 22, diz o seguinte: então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. O autor Tipper fala de novo, Apenas ler ou mesmo concordar o que as Escrituras dizem sobre essa transformação espiritual, ela não vai fazer uma diferença. Nós não estamos falando de uma mudança comportamental, nós estamos falando de uma mudança de coração. Quando Deus pede aqui Isaac a Abraão, ele estava, na verdade, criando um caminho para que Abraão concretizasse aquele plano perfeito que ele já tinha criado e ele tinha declarado no seu coração e que já era real no mundo, no reino espiritual. E de uma forma semelhante ao que Abraão viveu aqui, nós devemos esperar sim que o Senhor vai nos conduzir para viver situações onde aquilo que nós declaramos, nós acreditamos, que será concretizado na nossa vida, elas se tornarão práticas, se tornarão reais. Essas situações, elas não somente vão atestar a nossa fé, mas elas também vão despertar o coração de pessoas ao nosso redor, frente à resposta que eu e você dermos. De novo, lembra, o Senhor quer um relacionamento íntimo comigo e contigo. Ele quer andar próximo.
E por isso, aquilo que se coloca como um obstáculo para a devoção com Ele, precisa ser visto pelos olhos espirituais. Que nesse momento de provações, que eu e você possamos estar prontos para atestar e concretizar essa fé que nós temos depositado, porque isso tem a ver com o nosso coração sendo forjado, sendo colocado diante desse bom Deus. Você consegue entender que Jesus quer se relacionar com você? E como esse entendimento, desse desejo do bom Pai, muda a sua visão sobre entrega. T.P. Ingram declara que o céu não estará cheio de trabalhadores, mas de filhos. Filhos e filhas amadas. Essa verdade precisa estar enraizado em nós para que a gente possa compreender o que é ter uma vida rendida a Cristo. Quando nós falamos em rendição, nós estamos falando em fé, nós estamos falando em confiança, nós estamos falando em submissão. E mais do que isso, sem uma rendição, não há descanso. Não há como a nossa alma ficar descansada se não houver uma rendição. Porque nós não estamos aplicando fé, nós não estamos confiando nesse bom Deus, nós não estamos sendo submissos à verdade de quem Ele é e do que Ele já fez por nossas vidas. Eu quero te encorajar para nessa semana, no seu tempo devocional, entregar a Deus em oração, talvez alguma área que você perceba que ainda não está realizada uma entrega total, uma submissão, uma confiança, um descanso pleno nesse bom Pai. E que você possa orar e trazer para o seu encontro no GDC qual foi a área, de que forma você está permitindo Deus trabalhar e tomar conta dessa área para você continuar crescendo, se desenvolvendo, se enraizando em Jesus. Fica a dica aqui da leitura do livro, né, do pastor T.P. Ingram, Espiritualidade que Transforma, esse livro que inspirou boa parte dessa série, né, que você possa ser abençoado também pela leitura desse material. Talvez você está chegando no final desse vídeo e você se deu conta, reconheceu que existem ainda alguns passos, existe alguma decisão que você precisa tomar. Talvez seja uma decisão por Jesus, por reconhecer Ele como teu Senhor e Salvador, como aquele que vai dirigir a sua vida. Talvez seja uma decisão por uma reconciliação com a igreja, com a família daqueles que são chamados para viver segundo o seu propósito, ou talvez seja a decisão pelo batismo. Você quer viver o testemunho público de descer as águas, né, como Jesus fez. Está aí posto o QR Code. Se caso for uma dessas decisões, você pode escanear e acessar. Ou talvez você ainda não tem um GDC, você ainda não faz parte de um grupo que se encontra toda semana para se encorajar, para se alimentar, né, para fortalecer a sua fé. Então aí também está um outro QR Code para você ser parte, né, da família IC nos nossos GDCs. Que essa palavra encontre lugar no teu coração, que isso gere uma mudança sincera e que você seja abençoado. Até a próxima!